levava o nome da nossa organização, e de Nino Brown, que se dedicava, inclusive, a obter essas informações com pessoas, a exemplo de Adomair e Dona Ilma, do Movimento Negro Unificado, que foram importantes também, inclusive, na nossa formação política. Por isso que eu falo que o movimento negro, pelo menos para a Raúça, teve um papel importante, e isso foi reproduzido nas nossas ações dentro do hip hop. E por último, aquela história de Chopapo, que ficou muito mal entendida. E aí, volto a dizer, porque nós temos durante o documento, durante a tese, o TCC, ele cita uma situação da história do hip hop, onde o crânio teve um problema, enfim, já foi citado aqui para o pessoal. E na época, eu também tinha essa nomenclatura, as pessoas me chamavam por crânio. E ocorreu, ele fez alguns questionamentos referentes a um problema específico, no caso qual que é daquele grupo? Moisés. Não, filosofia de rua. E aí foi até explicado que naquela época alguns grupos fizeram músicas, né? Inclusive o antigo Snarky Boys. E aí chegou a informação e aí eu já era careca, numa época que ninguém ficava careca, já andava meio, né, do estilo meio, para se diferenciar mesmo. Aí eu coloquei uma bata enorme e no outro domingo eu fui no Chopapo. As pessoas me viam, chegavam a chorar, a beijar minha mão, falavam, meu Deus, você tá vivo, que bom. Eu falei, tá vendo, gente? Tá? E aí o DJ, no caso Negralha, na época, que é hoje DJ do Rapa, aí ele teve que parar o baile e falar, gente, me desculpa, o crânio que morreu é o crânio do Black Panthers, não é o crânio da Posse Raúça, do hip hop de Diadema. Então, quer dizer, é uma história que se deu. E aí o último questionamento que se tinha é que no final da sua tese você coloca assim, Onerê, obrigado por me informar das crises da força ativa. Aí eu falei, meu, o que você está falando? O que eu, lá na minha humilde cidade natal, Diadema, São Bernardo, vou falar sobre as crises da força ativa. Eu liguei ontem para ele, quando eu terminei esse trecho, eu falei, gente, o que você está falando, legal? Até falei para ele, hoje em dia, graças a Deus, a gente se dá com posses que a gente conhece há muito tempo e as pessoas se conhecem e se respeitam por isso. Mas dependendo de onde você fala tal boateira, isso se aumenta, se vira um problema absurdo, né? Então aí você vai poder também, inclusive, entrar nesse ponto. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e satisfação e prazer em poder participar desse processo. Obrigado aí, Onerê. Na verdade, o que aconteceu é que o Adomair, eu era amigo pessoal, era um dos maiores amigos que eu já tive, frequentava a casa dele, eu me lembro do começo da Raúças, ele foi uma das pessoas que deu o nome, né, da posse, mas eu não estudei a Raúças. E aí eu vou perguntar, por que eu não estudei a Raúças? Provavelmente foi por causa do estudo da Eliane, né, que foi a primeira tese de rap, de hip hop, Elaine, que eu gosto muito até, a tese dela, que ela defendeu na educação. Eu li, infelizmente não pude ir na defesa, mas eu fiquei sabendo que daí várias pessoas foram, terminou lá, o pessoal fazendo uma festa dentro da faculdade e tal. E a outra coisa, talvez a distância, eu não sei porquê, tenho amizade com todos vocês lá, me dou maravilhosamente bem, talvez a distância. Mas, na verdade, com essa questão da informação, da relação, eu acabei colocando a informação. E no momento que eu estou falando lá, eu faço várias citações na verdade, eu tentei caracterizar as teses, mostrando a diversidade que existe no interior do hip hop. Vou mostrar assim, ó, quando alguém for estudar uma pós de hip hop, uma pós de hip hop, não pode dizer que está estudando o hip hop. Ele tem que estar dizendo que está fazendo um estudo sobre aquele grupo, que aquele grupo não vai representar
toda a diversidade. E aí, escorreguei, posso assumir o compromisso de, na verdade, se publicar a tese, tomara que eu publique, mudar essa informação da tese da pós-Raul ser muçulmana. Mas, de fato, foi por causa de você também, né? Mas, erro meu. Digo, eu transformei você num todo. E pela nossa relação. A questão do Nino Brau, na verdade, tem duas pessoas que eu fiz, quando eu escrevi, foi homenagem mesmo que a gente faz. Porque quando você faz um trabalho acadêmico, muitas vezes a gente coloca a questão pessoal. Na minha dissertação de mestrado foi um ódio ao pagode. Então tem uma notinha lá que eu porcaria, não sei o que, tá bom? E lutei para que aquilo permanecesse, para falar para ele, não é minha posição sobre isso. Então aqui eu tinha duas pessoas, eu fiz questão de colocar, que foi o Nino e o Nelson Triunfo, que na verdade não está aqui, porque eu não o convidei, eu não informei, porque também trocentas coisas para fazer, né? E trabalhando e tal, mas eu fiz essa entrevista. O Nelson foi bastante interessante, foi várias vezes no centro da cidade, altas horas da noite, muita cerveja e conversa, e ele foi me contando as coisas, nem anotava, eu chegava, legal, né? Depois chegava em casa, sentava no computador no dia seguinte, tentava ficar resgatando o que ele tinha falado e tal. Depois, às vezes, voltava, encontrava, falava, vem cá, que negócio que você falou, como é que era mesmo e tal. E aí, aquelas coisas da dança que ele colocou foi interessante. E o Nino Brau, eu coloquei porque, eu me lembro, eu não coloquei isso na tese, mas eu podia ter feito, mas foi aquela mostra que teve no Sesc Tatuapé.